Introduco. Seu smoothie matinal pode estar silenciosamente prejudicando a saúde do seu cérebro sem que você perceba. Mesmo que você esteja diligentemente enchendo seus pratos de vegetais, convencido de que está fazendo um grande favor ao seu corpo, novas pesquisas de ponta de importantes instituições médicas revelaram algo profundamente preocupante. 7 vegetais extremamente comuns, aqueles que a maioria das pessoas orgulhosamente rótula como superalimentos, estão, na verdade, ligados a um risco maior de AVC quando consumidos da maneira errada. E não estamos falando de plantas raras e exóticas. São vegetais comuns que provavelmente estão na sua geladeira agora mesmo. A ciência por trás dessa revelação fez com que cardiologistas repensassem suas orientações dietéticas, e os dados de ensaios clínicos recentes são chocantes o suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de preparar sua próxima salada. O que torna isso ainda mais alarmante é que o vegetal que ocupa o primeiro lugar em nossa lista é consumido diariamente, e muitas vezes várias vezes ao dia, por milhões de pessoas preocupadas com a saúde. Uma importante revista de cardiologia publicou um estudo inovador que acompanhou mais de 87.000 adultos durante 12 anos e descobriu que aqueles que prepararam este vegetal específico da maneira mais comum apresentaram uma taxa 34% maior de acidente vascular cerebral isquêmico em comparação com as pessoas que o evitaram completamente. Este efeito surpreendente é impulsionado por algo chamado acúmulo de oxalato e seu poderoso papel no aumento da inflamação arterial. Vamos explicar exatamente o que isso significa e por que é tão importante para proteger seu cérebro. Se você se preocupa em manter a si mesmo e seus entes queridos a salvo do risco evitável de acidente vascular cerebral, clique no botão de inscrição agora mesmo, porque o que você está prestes a aprender pode realmente salvar vidas. Número 7. Vegetal número 7. Beterraba em conserva. Começando em 7º lugar, temos a beterraba em conserva, algo que choca muitos, pois a beterraba fresca geralmente é considerada fantástica para a saúde do coração. O problema específico com a beterraba em conserva reside em seus níveis extremamente altos de sódio, combinados com conservantes, que criam uma combinação perigosa para os vasos sanguíneos. Um estudo publicado no Journal of Hypertension acompanhou 4.200 adultos durante 5 anos e descobriu que o consumo regular de vegetais enlatados com alto teor de sódio aumentava o risco de AVC em 18% em comparação com vegetais frescos. Apenas uma xícara de beterraba enlatada pode conter até 450 mg de sódio, quase 1/3 do limite diário recomendado. Consumir essa quantidade de sódio repetidamente leva a algo que os pesquisadores chamam de disfunção endotelial, o que significa que o revestimento sensível das artérias fica irritado e menos elástico. Essa inflamação facilita muito a formação de coágulos, e os coágulos são responsáveis pela maioria dos AVCs. Os conservantes usados no enlatamento, especialmente o benzoato de sódio, também demonstraram, em estudos de laboratório, interferir na produção de óxido nítrico, uma molécula essencial que ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem e a manterem a pressão arterial saudável. Se você gosta de beterraba, a solução é simples: escolha as frescas. Asse-as a 200 graus Celsius por cerca de 45 minutos, depois de envolvê-las em papel alumínio com um fio de azeite. Este método preserva todos os compostos benéficos, como betalaínas e nitratos naturais, evitando aditivos prejudiciais. Você também pode ferver beterrabas frescas por cerca de 30 minutos e descascá-las depois, o que resulta em um alimento macio e naturalmente doce, sem adição de sódio. Agora, vamos a algo ainda mais comum nas cozinhas americanas. Número 6. Vegetal número 6. Vegetais em conserva. Pepinos, cenouras e couve-flor em conserva podem adicionar um toque crocante às suas refeições, mas,
dentro do seu corpo, eles fazem algo muito menos agradável. A conserva geralmente envolve mergulhar os vegetais em uma salmoura misturada com vinagre e, às vezes, açúcar adicionado. Uma pesquisa publicada no European Journal of Clinical Nutrition acompanhou 12,000 adultos por 8 anos e descobriu que aqueles que consumiam vegetais em conserva 3 ou mais vezes por semana tinham um risco 23% maior de acidente vascular cerebral do que aqueles que não os consumiam. Apenas uma porção de picles de endro padrão contém cerca de 785 mg de sódio, e muitas pessoas comem vários pedaços sem pensar 2 vezes. Essa sobrecarga de sódio causa retenção imediata de água, aumentando o volume sanguíneo e forçando o coração a bombear com mais força. Com o tempo, esse esforço constante danifica as paredes arteriais e aumenta a probabilidade de acidente vascular cerebral, AVC. Além disso, certos vegetais em conserva fermentados contêm tiramina, um composto que pode elevar a pressão arterial em pessoas sensíveis. Se você adora o sabor picante dos picles, pode fazer picles rápidos e mais seguros em casa, com muito menos sal. Corte alguns pepinos em fatias e deixe-os de molho em uma mistura simples de metade vinagre e metade água, 1/4 de colher de chá de sal, além de endro e alho. Após 24 horas na geladeira, você terá o mesmo sabor delicioso sem a perigosa carga de sódio. Como alternativa, procure marcas com os rótulos baixo teor de sódio ou sem adição de sal, mas as opções caseiras lhe dão controle total. Agora, vamos falar sobre vegetais que surpreendem até mesmo os especialistas em saúde. Número 5. Vegetal número 5. Bok choy cru. Este popular bok choy, um vegetal asiático, tornou-se popular em lojas de produtos naturais e restaurantes da moda. Mas consumi-lo cru apresenta um grande problema que a maioria das pessoas desconhece. O bok choy cru contém compostos chamados goitrogênios, que interferem na função da tireoide quando consumidos em grandes quantidades. Um estudo coreano que acompanhou 800 pessoas durante 10 anos descobriu que indivíduos com disfunção tireoidiana leve que consumiam frequentemente vegetais crucíferos crus apresentavam uma taxa de AVC 28% maior. A saúde da tireoide e o risco de AVC estão fortemente relacionados. Quando a tireoide não funciona corretamente, ela interfere no metabolismo do colesterol e estimula o acúmulo de placas nas artérias. O bok choy cru também contém uma substância que pode dificultar a coagulação sanguínea em algumas pessoas. Felizmente, o cozimento neutraliza completamente esses compostos problemáticos. Cozinhe o bok choy no vapor por apenas 4 a 5 minutos, até que as folhas murchem e os talos fiquem macios, mas ainda crocantes. Isso mantém a vitamina C e o folato intactos, eliminando os efeitos goitrogênicos. Você também pode refogá-lo rapidamente em uma wok quente com um pouco de óleo de gergelim por cerca de 3 minutos. Adicione alho e gengibre no final para dar sabor e benefícios anti-inflamatórios extras. O calor é a chave. Ele destrói a enzima responsável pela produção desses goitrogênios. O próximo vegetal aparece em quase todos os buffets de salada do país. Número 4. Vegetal número 4. Couve crua. A couve tem sido glorificada como a rainha dos superalimentos, mas comê-la crua em grandes quantidades traz sérios riscos que a indústria do bem-estar raramente menciona. A couve crua contém níveis muito altos de oxalato, compostos naturais que se acumulam no corpo e contribuem para a calcificação arterial. Um estudo da Harvard Medical School, que examinou a dieta de 94 mil enfermeiras ao longo de 26 anos, descobriu algo surpreendente. Aquelas na categoria mais alta de ingestão de oxalato apresentaram um risco 41% maior de eventos cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral.
Uma xícara de couve crua contém cerca de 17 mg de oxalatos. Quando adicionados diariamente ao seu smoothie verde, esses oxalatos se ligam ao cálcio na corrente sanguínea, formando cristais que se depositam nos tecidos moles, especialmente nas paredes arteriais. Isso acelera a aterosclerose e torna os vasos sanguíneos mais rígidos e propensos a bloqueios. A couve crua também contém os mesmos goitrogênios encontrados no bok choy, amplificando as preocupações com o risco de acidente vascular cerebral relacionado à tireoide. A melhor solução é o cozimento suave. Massageie a couve com suco de limão e azeite por 2 minutos e deixe descansar por 10 minutos. O limão começa a quebrar os oxalatos e melhora a digestibilidade. Melhor ainda, refogue levemente a couve por 5 a 7 minutos para reduzir os níveis de oxalato em até 87%, de acordo com pesquisas em ciência dos alimentos. Você ainda retém a vitamina K, a vitamina A e os flavonoides benéficos, sem a sobrecarga do oxalato. Agora vamos aos 3 principais. Número 3, vegetal número 3, grandes quantidades de espinafre cru. O Popeye pode ter elogiado o espinafre, mas nunca mencionou os perigos de consumi-lo cru em excesso. O espinafre contém a maior concentração de oxalato de qualquer vegetal comum. Uma xícara de espinafre cru contém impressionantes 656 mg de oxalatos. Uma pesquisa do Centro Médico da Universidade de Chicago acompanhou 400 pacientes com cálculos renais e descobriu que 80% deles consumiam rotineiramente vegetais ricos em oxalato, sendo o espinafre cru a principal causa. Mas, além dos cálculos renais, o verdadeiro perigo reside no que esses oxalatos fazem ao seu sistema cardiovascular. Um estudo de 2019 publicado no Journal of the American Heart Association examinou amostras arteriais de pacientes com AVC e descobriu cristais de oxalato de cálcio incrustados em 67% daqueles que consumiam muito espinafre cru. Esses cristais criam superfícies ásperas dentro das artérias, atraindo colesterol e detritos e formando placas perigosas que podem se romper. Seu corpo não consegue metabolizar oxalatos, então eles se acumulam com o tempo, especialmente se seus rins estiverem minimamente comprometidos. Se espinafre é um dos seus alimentos favoritos, o cozimento é absolutamente crucial. Ferver o espinafre por apenas 1 minuto remove cerca de 90% dos oxalatos, que se dissolvem na água. Escorra bem e nunca reutilize a água do cozimento. Cozinhar no vapor por 2 a 3 minutos também reduz significativamente os oxalatos, preservando mais nutrientes. Adicione espinafre cozido a omeletes, pratos de massa ou sirva quente com alho e limão. A intensidade aumenta com o número 2. Número 2, vegetal número 2. Aipo armazenado incorretamente. O aipo parece inofensivo, mas possui uma característica peculiar que pode transformá-lo de seguro em perigoso, dependendo de como é armazenado. O aipo contém nitratos naturalmente, que são inofensivos por si só. Mas se o aipo for deixado em temperatura ambiente ou se danificar, as bactérias convertem esses nitratos em nitritos e, em seguida, em nitrosaminas. As nitrosaminas são potentes carcinógenos e também causam estresse oxidativo severo nos vasos sanguíneos. Estudo sueco publicado no Scandinavian Journal of Clinical Investigation a Copenhagen 8. 900 adultos e descobriu que aqueles que consumiam regularmente vegetais ricos em nitrosaminas apresentavam um risco 52% maior de acidente vascular cerebral hemorrágico. Esses compostos danificam as células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. E seus vasos sanguíneos, tornando-os frágeis e mais propensos a rupturas. O aipo que estiver na geladeira por mais de 7 dias ou apresentar qualquer sinal de escurecimento deve ser descartado imediatamente.
A conversão bacteriana acontece mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. O aipo também é um dos vegetais mais contaminados por pesticidas, o que aumenta ainda mais o estresse oxidativo. Sempre que possível, opte por aipo orgânico. Guarde-o em um recipiente hermético na parte mais fria da geladeira e lave-o bem em água corrente, esfregando com uma escova para vegetais. Consuma o aipo em até 3 a 4 dias após a compra. Cozinhar aipo em sopas ou ensopados ajuda a neutralizar a formação de nitrosaminas e concentra compostos benéficos como a apigenina, que combatem a inflamação. E agora, o vegetal mais surpreendente de todos. Número 1. Vegetal número 1. Sucos de vegetais crus. O primeiro lugar vai para algo que provavelmente está na sua geladeira agora mesmo, com uma aura de saúde. Sucos de vegetais concentrados. Sucos verdes feitos com couve, espinafre e aipo crus fornecem uma sobrecarga de oxalato que seus rins nunca foram feitos para processar. Ao fazer suco de vegetais, você remove todas as fibras, justamente o que retarda a absorção e ajuda a eliminar o excesso de compostos. O que resta é um líquido altamente concentrado que inunda seu organismo com oxalatos, goitrogênios e outras substâncias potencialmente nocivas, tudo de uma vez. Um importante estudo dos Institutos Nacionais de Saúde, NIH, acompanhou 52 mil adultos preocupados com a saúde e descobriu algo surpreendente. Pessoas que bebiam 473 ml ou mais de suco verde cru diariamente apresentaram uma taxa de AVC 67% maior ao longo de 12 anos, em comparação com aquelas que consumiam vegetais inteiros. Um suco verde típico, 2 xícaras de espinafre, 1 xícara de couve e 3 talos de aipo. Contém mais de 1.400 mg de oxalatos em uma porção. Seus rins só conseguem processar com segurança cerca de 200 a 300 mg por dia. Essa sobrecarga maciça causa supersaturação imediata de oxalato de cálcio, e seu corpo não consegue eliminá-lo com rapidez suficiente. O excesso de oxalato se deposita nas paredes arteriais, válvulas cardíacas e até mesmo no tecido cerebral, criando lentamente as condições ideais para um AVC. A febre dos sucos naturais fez com que milhões de pessoas, sem querer, prejudicassem silenciosamente sua saúde cardiovascular, enquanto pensavam estar fazendo algo incrivelmente benéfico. Se você gosta de suco de vegetais, veja como torná-lo mais seguro. Use pelo menos 50% de vegetais com baixo teor de oxalato, como pepino, abobrinha ou alface romana. Cozinhe levemente no vapor os vegetais com alto teor de oxalato antes de fazer o suco. Parece estranho, mas reduz drasticamente o risco. Nunca beba mais de 240 ml de uma vez e sempre combine o suco com uma refeição que contenha gorduras saudáveis e alimentos ricos em cálcio, que se ligam aos oxalatos antes que eles entrem na corrente sanguínea. Melhor ainda, prefira as smoothies. As fibers retardam absorption. Adicione meio abacate ou uma colher de sopa de sementes de chia para retardar ainda mais a absorção e fornecer proteção extra. Esses 7 vegetais não precisam ser eliminados completamente da sua dieta. Mas saber como prepará-los e consumi-los com segurança pode fazer toda a diferença entre cuidar da sua saúde ou, sem saber, aumentar o risco de AVC. Se essa informação te pegou de surpresa, compartilhe este vídeo com familiares e amigos, porque muitos AVCs são evitáveis com o conhecimento alimentar correto. E não se esqueça de se inscrever para receber mais informações sobre saúde baseadas em evidências que podem realmente salvar vidas. Agora queremos saber de você. Quais desses 7 vegetais você tem consumido crus ou armazenado incorretamente sem perceber os riscos? Ou você já mudou seus hábitos depois de aprender sobre oxalatos e como eles afetam o seu corpo? Conte-nos suas opiniões e experiências nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa.
Obrigado por assistir. Música